Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Se você é um criador de animais, sabe que é preciso sempre estar atento aos cuidados básicos para que os bichos fiquem em locais adequados, tanto em relação ao espaço quanto à limpeza. No caso das galinhas, é preciso também tomar uma série de medidas para que essas aves não fiquem doentes, pois muitas das doenças comuns às galinhas são transmissíveis e isso acaba por contaminar o galinheiro inteiro, o que faz com que o criador tenha prejuízo e esses prejuízos podem ser evitados. Dentre as principais doenças que acometem os aviários, o engenheiro agrônomo Fabrício Andrade, criador de galinhas caipiras, fala neste episódio sobre a segunda das piores doenças, a bolba aviária. Nós a classificamos como a segunda, não pela incidência, mas por ser menos grave, que é a bolba aviária. Mas, na verdade, ela é a que mais incide nas aves aqui da região nossa. A bolba aviária, ela se manifesta por caroços na região da cabeça dos pintinhos, principalmente os animais jovens. Pintinhos de 30 dias até 90 dias de idade são os mais acometidos. Podem ocorrer em animais mais velhos? Podem, mas geralmente ocorre em animais mais novos. Ela ocorre principalmente nas épocas chuvosas, porque na primavera as mangueiras elas costumam florescer, dar manga e tal, na época de novembro, dezembro, as mangas começam a amadurecer, caem no chão e a mosca que transmite o patógeno da bolba aviária, ela habita debaixo das mangueiras. Então, o pintinho vai lá, ou a galinha vai lá comer aquela manga, pastar aquela manga, ele acaba sendo picado por essa mosca. E aí vem o caroço, vem essa bolba, nós chamamos de bolba aviária, que é uma doença que ela também traz um prejuízo enorme, porque quando os animais são acometidos por essa doença, eles comem menos, se desenvolvem menos e é prejuízo também ao produtor rural. Então nós voltamos mais uma vez na questão da profilaxia, evitar a umidade, evitar quintais com muita lama, com muita sujeira, com muita manga apodrecendo debaixo dos pés de manga, evitar que os animais possam estar por ali, porque nesse caso eles vão se contaminar sim, se não forem vacinados. Agora, a vacina, tanto da bolba quanto da Newcastle, como de qualquer outra doença, não é garantido 100%, França. Vacina não garante 100% a imunização dos animais contra determinado tipo de doença. É claro que os animais vacinados, eles vão ter menos propensão para pegar uma doença do que o animal que não foi. Entendi. Mas só que nós não temos que entender que é 100%. Quando uma granja apresenta aves com bolba aviária, é motivo de preocupação. Isso porque ela é extremamente contagiosa, o que faz com que várias galinhas fiquem infectadas. Além disso, essa doença causa muitas mortes em aves. A bolba aviária é mais conhecida como caroço ou pipoca e tem mais casos durante o verão, devido a essa época do ano apresentar mais quantidade de mosquitos, que são responsáveis por transmitir o vírus dessa doença. Os sintomas mais comuns da bolba aviária são os nódulos, que são esses caroços que aparecem no bico, na crista, em torno dos olhos das galinhas. Por isso, é preciso ficar atento quando você notar esses caroços e então deve chamar um veterinário antes que a doença se espalhe para as outras aves do seu plantel. Qual que seria então o tratamento ou não existe um tratamento? Na minha época de criança, às vezes eu via alguém pegando uma gilete e cortando aqueles caroços ali. Tem alguns criadores que costumam até queimar, cauterizar esses caroços, mas tem algum outros que defendem a tintura de tuia também como um tratamento, mas na verdade, França, o melhor tratamento é ainda a vacinação. Então nós não temos como passar com segurança aos produtores um produto, um remédio que vá curar esse tipo de doença.
É lógico que tem empresas sérias que estão entrando no ramo de avicultura, estão produzindo remédios muito eficazes. Nós não vamos falar aqui porque nós não estamos aqui para fazer propaganda de empresa, mas existe já no mercado produtos que amenizam os sintomas. No caso, se algum produtor quiser essa informação, pode nos procurar nos nossos contatos ou pode procurar o Paracatu Rural, que nós vamos tentar ajudar nesse sentido. Mas ainda nós continuamos enfatizando, continuamos no time daqueles que fazem a vacinação. A bolba aviária também é conhecida como varíola aviária, epitelioma contagioso e também por pipoca. Ela é uma das doenças das galinhas que está presente em todo o mundo. É causada pelo vírus da família Avipoxvírus. O vírus que causa a varíola aviária, esses vírus são diferentes uns dos outros e tem vários hospedeiros potenciais, como são as galinhas, que a gente está falando, também os perus, pombos, canários, muitas outras espécies de aves. Existem duas formas dessa doença. A primeira, ela é transmitida por insetos picadores, especialmente mosquitos, feridas contaminadas, causando então danos à crista, à barbela e também o bico da ave. Aves afetadas por essa forma geralmente se recuperam em algumas semanas. Já a segunda forma é transmitida pela inalação do vírus e provoca difteria, formando membranas na boca, na faringe, laringe e às vezes na traqueia da ave. O prognóstico dessa segunda forma normalmente não é bom não, viu? A bolba aviária é uma doença relativamente comum em criações de quintal que não foram vacinados. A maioria das aves infectadas irá sobreviver, embora as aves fracas ou muito jovens podem acabar morrendo. As lesões inicialmente parecem como uma bolha esbranquiçada e aparecem na crista, na barbela e em outras áreas da pele. Nos casos raros, as lesões são encontradas no corpo, nas pernas e às vezes nas partes mais macias do bico da ave. As bolhas desenvolvem uma crosta escura. Demoram cerca de 3 semanas para curar, para desaparecer. Queimar essas lesões não vai resolver o problema dessa doença, já que o vírus está localizado na corrente sanguínea. As aves doentes devem ficar abrigadas longe do frio, da chuva, da umidade e também dos mosquitos. Se for possível, a sua alimentação também deverá ser reforçada. O controle da população dos mosquitos também deve ser feito, drenando as poças de água estagnadas, por exemplo, e diminuindo a quantidade dos frutos, como o exemplo, as mangas que o Fabrício citou. Pode ajudar bastante aí a reduzir esses surtos, viu? E reforçando, a vacina contra a bolba aviária é imprescindível para evitar a doença, assim como outras vacinas recomendadas para quem quer criar aves. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?